Olá, tudo bem? Aqui é a Josi Marangoni, eu sou coach de relacionamento e hoje eu quero ler uma história para você. Essa história, ela é 80% verídica, tá? E, na verdade, ela é uma história verídica, né, que aconteceu com um casal americano e eu adaptei ela para ficar o mais próximo possível da nossa realidade do Brasil aqui, para que vocês pudessem entender melhor. E essa história ela foi extraída do livro As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E eu vou trocar também o nome dos personagens, né, para ficar mais brasileiro. Eu coloquei aqui Pedro e Maria, tá? E essa história, ela foi narrada por Gary Chapman, é uma história real, né, que aconteceu com ele mesmo lá nos Estados Unidos. Então, toda vez que eu falar eu vou estar falando dele, tá bom? Porque é ele que narrou essa história, então eu vou estar fazendo a voz dele. E ao final, eu quero te contar por que eu trouxe essa história aqui para você hoje, tá? Então, vamos começar. Eu vou olhar aqui para a tela do meu computador para eu poder ler para você essa história. Pedro e Maria se aproximaram de mim, o Gary Chapman, né? Apresentando-se. Pedro me disse: pelo que entendi, o senhor ministra estudos sobre aconselhamentos conjugais, não é verdade? Eu sorri e lhes respondi: sim, eu estou começando. E ele então me interrogou: é possível um casamento dar certo se o casal discorda em tudo? Então, eu lhe fiz uma interrogação pessoal: há quanto tempo vocês estão casados? Ele respondeu: há 2 anos. E não concordamos em nada. Dê-me algum exemplo. Bem, para começar, a Maria não gosta que eu vá no futebol. Eu trabalho a semana inteira e quando chegam os sábados, eu gosto de encontrar os meus amigos. A Maria, que estava calada até então, disse: e quando não tem futebol, ele vai pescar. E não é verdade que ele vai somente aos sábados, ele sai do trabalho para ir jogar. Pedro interrompeu e disse: eu não vejo mal algum nisso. E aí eu perguntei: em que mais vocês discordam? Bem, ela quer que eu vá para a casa dos pais dela o tempo todo. Eu não me importo de ir lá aos domingos, mas às vezes eu prefiro descansar. Tudo bem que ela queira ir, mas eu não acho que eu precise estar lá também. E a Maria novamente replicou: você também não quer que eu vá. Faz escândalo cada vez que eu falo que eu estou indo lá. Eu ouvi e continuei: em que mais vocês discordam? Dessa vez, Maria respondeu: ele quer que eu fique em casa o dia inteiro e faça todo o serviço doméstico. Ele fica simplesmente maluco se eu visito as minhas amigas ou saio para fazer compras ou qualquer outra coisa. Pedro imediatamente interrompeu: eu não me importo que ela saia ou visite as amigas. No entanto, quando eu chego em casa, eu quero tudo em ordem, eu quero encontrar todo mundo lá, os meus filhos. Tem dia quando eu chego, ela nem ao menos começou o jantar. Eu trabalho o dia todo. Maria então perguntou: eu trabalho o dia todo e as noites também, cuidando dos nossos filhos. O que você acha de me dar uma ajuda em casa? Ele age como se os maridos não precisassem ajudar. Tudo que ele quer é trabalhar e jogar futebol e pescar. Espera que eu faça todo o resto. Por ele, eu teria até de lavar o carro. Então, eu perguntei a Pedro: quando vocês namoravam, antes de se casarem, você já ia no futebol todos os sábados? E ele respondeu: na maioria deles, mas eu sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. E eu ainda tinha oportunidade e tempo para lavar o meu carro antes de encontrá-la. Eu não gostava de sair com ela quando a minha caminhonete estava suja. Maria, quantos anos você tinha quando se casou? Eu perguntei. 20. Pedro se formou um ano antes de mim e já trabalhava, e nós nos casamos. Depois que Pedro se formou, ele via você constantemente antes de se casarem? Sim, ele me visitava quase todas as noites. Chegava tarde e muitas vezes ficava para jantar com toda a minha família. Ele costumava também ajudar
né, nas tarefas de casa e depois nos sentávamos e conversávamos até a hora do jantar. Maria, o que vocês dois faziam depois do jantar? Ela olhou em minha direção com um sorriso sem graça e disse: bem, o que os namorados costumam fazer. Mas se eu tivesse algum trabalho, ele sempre me ajudava. Algumas vezes estudávamos por horas juntos. Então, eu perguntei a Pedro, quando os dois namoravam, você costumava frequentar a casa dos pais dela? E ele respondeu, sim, eu ia. Se não fosse, não tinha como eu vê-la. O pai dela era muito exigente. E ele nunca reclamou disso, Maria acrescentou. De fato, ele parecia gostar de ir. Até nos ajudava nas festas e nas comemorações. Virei-me então para ela e perguntei, quando você namorava o Pedro, o que a convenceu de que ele a amava? O que fez com que ele fosse diferente dos outros homens que você conhecia? Ela respondeu, foi a forma de como ele me ajudava a fazer as coisas. Ele tinha tanto entusiasmo em colaborar, nenhum dos outros homens demonstrou esse tipo de interesse por mim. Mas parecia muito natural em Pedro. Ele chegava até me ajudar a lavar a louça quando ia jantar na minha casa. Ele era uma pessoa maravilhosa a pessoa mais maravilhosa que eu já tinha conhecido. Mas foi só a gente casar que tudo mudou. Ele não fez mais nada. Dirigindo-me novamente a Pedro, perguntei: em sua opinião, por que você acha que fazia todas aquelas coisas para ela e com ela antes de se casarem? E ele respondeu: na época, para mim, era natural fazer aquelas coisas. É o que se espera de alguém que faça, que alguém que goste de nós faça. E por que você acha que parou de ajudá-la depois do casamento? Perguntei. Eu acho que pensei ser como era a minha família. O meu pai trabalha e minha mãe toma conta da casa. Eu nunca vi o meu pai fazer um serviço de casa. Em virtude da minha mãe não trabalhar fora, ela mantinha a casa sempre limpa, ela cozinhava, lavava, passava. Eu acho que eu simplesmente pensei que eu deveria agir como meu pai. Então eu perguntei, Pedro, um minuto atrás, o que você ouviu a Maria responder quando eu perguntei o que a fez sentir-se amada por você durante o namoro? E ele respondeu, o fato de eu ajudá-la a fazer as coisas e realizá-las ao lado dela. Os pedidos direcionam o amor, mas as cobranças impedem que ele seja liberado. Ainda dirigi-me a Pedro e perguntei, dá para você entender como que ela se sentiu rejeitada quando você parou de ajudá-la? Ele sacudiu a cabeça para cima e para baixo. Então eu afirmei, também é compreensível que você tenha seguido o modelo de casamento dos seus pais. A maioria de nós faz isso. Mas a sua mudança de comportamento com Maria foi muito radical. Isso fez com que ela achasse que o seu amor por ela havia terminado. Depois, virei-me para Maria e disse-lhe, o que você ouviu Pedro responder quando eu perguntei a ele o porquê dele ajudá-la na época do namoro? Ele disse que são as coisas pelas quais se espera que se façam quando uma pessoa gosta da outra. Ele realizava aquilo para demonstrar o seu amor por mim. Ela acrescentou que aquilo era natural nele, porque na mente dele era essa a forma de demonstrar amor por ela. Então eu lhe perguntei, quando os dois se casaram e foram morar em sua própria residência, ele esperou para ver o que você faria para demonstrar-lhe amor. As suas expectativas eram que você mantivesse a casa limpa, cozinhasse, etc. Resumindo, ele aguardou que você fizesse coisas por ele como expressão do seu amor. Você entende? Por não vê-la realizar o que ele esperava, ele passou a não sentir-se mais amado? Agora era Maria quem balançava a cabeça. E eu continuei. O meu ponto de vista do porquê de ambos estarem tão infelizes é que nenhum de vocês demonstra amor um pelo outro, através de atos. A Maria disse, eu acho que você está certo, e o motivo pelo qual eu parei de fazer as coisas para ele foi porque me ressenti de tanta cobrança.
Era como se ele quisesse fazer com que eu ficasse igual a mãe dele. Eu concordei com ela. Você está certa. Ninguém gosta de fazer as coisas forçadamente. O próprio amor é entregue espontaneamente. O amor não pode ser obrigatório. Podemos solicitar que os outros façam coisas para nós, mas não devemos exigi-las. Pedidos direcionam o amor, mas as cobranças impedem que o amor seja liberado. Pedro interrompeu-me e disse: é isso mesmo, ela está certa. Eu tenho realmente feito muitas cobranças e críticas a Maria porque eu estou desapontado com ela, como esposa. Disse mesmo algumas coisas muito cruéis que devem ter feito com que ela ficasse muito magoada comigo. Olhando para ambos, eu disse-lhes: acredito que as coisas agora podem ser consertadas. Tirei um bloco de papel do meu bolso e destaquei 2 folhas. Vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês faça uma lista de coisas que estão dispostos a fazer para demonstrar amor para o outro. Após 5 ou 6 minutos, eles me entregaram as suas listas com as coisas que eles parariam de apontar e reclamar no outro e iam fazer, ajudar para demonstrar amor pelo outro. E Maria indagou: é isso mesmo, seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. Essa lista parece razoável para você, Pedro? Perguntei-lhe: você poderia fazê-las se assim decidisse? E ele disse: sim. Pedro, você entende que propõe uma mudança de modelo de casamento que você tem? Se realizar essas coisas, serão comunicadas como expressões de amor, aquilo que fazemos um para o outro antes do casamento. Não garante que continuaremos a realizá-lo depois de casados. Eu gostaria de sugerir que vocês tentassem de novo o procedimento por 2 meses. E então, avaliassem se isso os ajudou ou não. Isso faz sentido, Maria replicou. Acho que você nos deu uma grande ajuda, acrescentou Pedro. Virando as costas, ambos saíram de mãos dadas e caminharam em direção ao carro. Essa é uma parte adaptada do livro, né, que é feita por mim. E por que eu li esse trecho do livro adaptado para você? Primeiro, que muitas vezes, e são 3 coisas que ele coloca no livro, tá? Muitas vezes nós não compreendemos o outro e queremos nos relacionar com alguém que a gente não conhece, não sabemos o que aquela pessoa quer, gosta ou faz, né? Porque ele age de fato de fazer coisas um para o outro. Né? E fazer coisas um para o outro não significa que aquilo eram coisas que a pessoa realmente considerava importante. E quando eles foram forçados, né, a pensar de forma concreta, eles conseguiram facilmente chegar a uma conclusão. Então, antes do casamento, nós fomos levados pela força da paixão. E após o casamento, nós voltamos a ser as pessoas que éramos antes de nos apaixonar. Então, as nossas ações são influenciadas pelo modelo também dos nossos pais, a nossa própria personalidade, as nossas crenças, aquelas que foram passadas para nós. A percepção que nós temos sobre o amor, as nossas emoções. E apenas uma coisa é certa sobre o nosso comportamento: não será o mesmo da época que estávamos apaixonados. E isso levou o Gary Chapman à segunda verdade, né? Que o amor é uma decisão, que ele não pode ser coagido. Eles criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar nenhum. E a partir do ponto que tiveram clareza, onde cada um tomou para si a sua autorresponsabilidade e não cobranças, o casamento tomou um outro rumo. Críticas e cobranças não levam realmente a lugar nenhum. Cada um de nós decide diariamente, através das nossas ações, demonstrar o nosso amor ao nosso parceiro, à nossa parceira, né? A gente decide demonstrar isso ou não. E ainda ele fala que há uma terceira verdade, que somente é ouvida por pessoas maduras, que as críticas do meu parceiro, da minha parceira, sobre o meu comportamento, fornecem dicas quentes a respeito do que eu poderia mudar, do que eu poderia fazer, de como eu poderia agir, pensar e refletir. As pessoas tendem a criticar, né, os seus cônjuges na área onde elas mesmas precisam de mudanças mais profundas, né, nas suas necessidades emocionais.
E a lamentação da outra pessoa pode ser uma crítica produtiva para mim, né? Para minha evolução. Crítica exigem explicações. E essas explicações só eu posso encontrar, só eu posso dar. E aqui eu quero ainda acrescentar uma quarta observação, que essa não é do Gary Chapman, ela é minha mesmo, que o maior motivo pelo qual os relacionamentos terminam hoje, né, talvez seja o fato das pessoas deixarem de colocar o mesmo esforço e energia que elas tinham lá no início do relacionamento para manter esse relacionamento e esse casamento, né? Como fizeram lá para conquistar esse amor. Então as pessoas deixam de colocar o mesmo empenho na relação que elas tinham quando queriam conquistar aquela pessoa. Na maioria das vezes, ou ambos estão fazendo prevalecer só a sua própria vontade, e isso gera conflitos intensos, eles começam a bater de frente, ou ainda um deles somente quer prevalecer a sua vontade e acaba sugando a vida da outra pessoa. E se isso fez sentido para você, dá um gostei aí no vídeo, dá um like aí no vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que também está precisando desse conteúdo. Um beijo e até mais!